O mar. Última fronteira a ser explorada em nosso planeta. Para mim, é uma segunda casa. As criaturas que para muitos parecem monstros ou alienígenas me são familiares. E é em busca de imagens que revelem a importância de preservá-las que há mais de 30 anos mergulho pelos mares do mundo. Para alguns eles parecem pedras, para outros plantas, mas na verdade, corais são animais. Uma colônia composta por milhares e milhares de pequenos animais, e que junto com as algas que vivem com eles, formam um caleidoscópio de formas e cores. Acabei de mergulhar aqui na Ilha Bela, onde eu vi muitos animais, inclusive alguns corais. Porém aqui eles não formam recife. Os recifes de coral, junto com as florestas tropicais, são os ecossistemas de maior biodiversidade no planeta. Estão igualmente ameaçados. Mas espera aí, esse papo tá ficando meio confuso. Qual a diferença entre coral e recife de coral? Corais são ecossistemas ou animais? Vamos começar do começo? Afinal, o que são recifes de coral e por que eles estão ameaçados? Comecei a mergulhar ainda menino, no litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Na época, nem podia imaginar que essas orelhas de elefante são na verdade animais. Hoje sei que são gorgônias, um tipo de coral. O que nós chamamos de coral não é apenas um, mas vários pequenos animais chamados pólipos, que vivem em colônias. No início da vida, eles vagam pelo oceano, como as águas vivas, até encontrarem um lugar para se fixar, onde passarão o resto da vida sem se mover. Águas vivas e corais, por sinal, fazem parte do mesmo grupo, os quinidários, do qual também fazem parte as anêmonas. Ao contrário do que o nome sugere, corais não têm cor. Seu colorido provém de algas microscópicas que vivem em parceria com eles, chamadas zooxantelas. Essas algas produzem energia através da fotossíntese. Por isso, precisam de águas rasas e mornas, onde a luz do sol pode penetrar. Mesmo que eu esteja mergulhando entre muitas colônias de corais, a formação à minha volta não é considerada um recife. Em todo o Brasil, existem 16 espécies de corais, mas para mostrar o que é um recife de coral e sua importância, vou a um lugar que tem uma diversidade 30 vezes maior do que aqui. Raja Ampat, na Indonésia, é localizada no encontro dos oceanos Índico e Pacífico, numa região chamada de Triângulo dos Corais, justamente por ser o lugar com o maior número de espécies de coral do mundo. Um recife é formado pelo acúmulo de esqueleto calcário de vários tipos de coral, como tijolos em uma construção. Fazendo uma analogia simples, corais funcionam mais ou menos como as árvores, que são seres vivos que podem viver sozinhos, mas quando se agrupam e interagem, se transformam em florestas. E justamente como as florestas na Terra, os recifes são o ecossistema com a maior biodiversidade nos mares. Grande parte dessa biodiversidade cresce nos manguezais. Elo de ligação entre o mar e a terra, os mangues são como berçários, onde diversas espécies de animais marinhos nascem e ficam protegidas até terem um tamanho adequado para enfrentar o oceano.
Embora à primeira vista possam parecer ambientes inóspitos para mergulhadores, as aparências enganam. E o que parece assustador traz encontros inesquecíveis. O crocodilo americano é um dos predadores de topo dos manguezais do Oceano Atlântico, e sua presença é um indicativo de que o ecossistema está saudável. Embora possa chegar a 4 metros, é bem menos agressivo ao homem que outras espécies de crocodilos. Passei quase 2 horas ao lado desse indivíduo jovem, com pouco mais de 1,5 metros, e não me senti ameaçado em nenhum momento. Como disse antes, as aparências enganam, e o verdadeiro vilão não é o crocodilo. As ações do homem afetam os mangues e os recifes, e além das ameaças diretas, existem outras quase invisíveis. Esse aqui é um budião, também conhecido como peixe-papagaio. Existe uma centena de espécies deles espalhadas pelos 3 principais oceanos. E a origem do apelido é óbvia. Seus dentes lembram um bico. Eles comem as algas que vivem com o coral, quebrando o animal em pedaços. Alguns indivíduos passam intactos pelo trato digestivo do peixe e formam novas colônias após serem defecados. As colônias de coral se recuperavam facilmente dos ataques dos budiões. Porém, recentemente, pesquisadores constataram que, devido à poluição, os corais estão menos resistentes. Dessa forma, muitos acabam morrendo após serem mordidos. A diminuição de predadores, como tubarões, contribui para eles se multiplicarem, piorando ainda mais a situação dos corais. Outro peixe também se tornou uma ameaça ao equilíbrio do ecossistema recifal. O peixe-leão é um predador voraz, dotado de espinhos venenosos para defesa. Por ser nativo dos oceanos Pacífico e Índico, aqui na Indonésia ele é tanto predador quanto presa. Mas essa história tomou outro rumo quando ele chegou no Atlântico. E ele não foi parar lá nadando. Para entender o que aconteceu, decidi ir atrás dele. Ainda que sejam considerados os mais intocados do Caribe, os recifes de Cuba não têm defesa para ameaças vindas de outros oceanos. Não há consenso sobre como os peixes-leão vieram parar no Mar do Caribe, mas uma das teorias é que tenham vindo na água de lastro de navios. Fato é que, não sendo nativos, aqui esses animais não possuem predadores naturais. Eles estão se multiplicando rapidamente e dizimando outras espécies de peixes. Nós ainda não sabemos como lidar com espécies invasoras. A pesca deles foi liberada e incentivada, mas parece que não está surtindo efeito. Guias de mergulho de Cuba e Honduras estão tentando ensinar tubarões a comer peixes-leão. Eles os arpoam e dão aos tubarões. Porém, alguns cientistas afirmam que, além de ineficiente, a prática deve ser evitada, pois aumenta a agressividade dos tubarões com mergulhadores. As populações de peixe-leão continuam se espalhando. Já tivemos até um registro em águas brasileiras. Dentre todas as ameaças aos recifes, o branqueamento de corais é uma das mais preocupantes. O aquecimento global está aumentando a temperatura dos mares e matando as algas zooxantelas. Sem algas, os corais perdem, além da cor, uma de suas fontes de nutrientes, ficando mais frágeis e, em muitos casos, morrendo. O branqueamento está se espalhando rapidamente.
e chega a atingir 90% dos recifes em algumas regiões. Os recifes de coral são o lar de incontáveis espécies marinhas, indispensáveis para o equilíbrio dos oceanos e fonte de renda e alimento para comunidades costeiras das regiões tropicais. Com todas as ameaças que vi, percebo que o panorama está bem feio para eles. Mas será que há esperança dos recifes se recuperarem? Eu sou do tipo que teimo em ser otimista. Corais estão entre os seres vivos mais antigos e habitam o planeta há cerca de 450 milhões de anos. A maioria deles ocorre em águas rasas e mornas, com temperaturas entre 26 e 28 graus. Aqui atrás de mim está o Santuário Ecológico da Ilha das Cabras, na Ilha Bela. Esse lugar é mais um exemplo de como, quando a gente dá uma chance, a natureza se recupera. Eu acabei de mergulhar com animais que eu não costumo mais ver por aqui no litoral norte de São Paulo. O mar está ameaçado no mundo todo, e os recifes de coral, por serem muito sensíveis, sentem essas consequências de forma drástica. Mas ainda existem lugares onde os recifes são quase intocados. Estudá-los dá aos cientistas pistas de como recuperar os recifes de coral do mundo todo. Será que ainda há esperança para os recifes de coral? Os recifes de coral são, de certa forma, como uma cidade. Ocupam uma área ínfima, mas com uma grande densidade de habitantes. Enquanto nossas cidades preenchem 3% do globo e são lar de metade da população, os recifes de coral cobrem 1% do oceano e abrigam 1/4 de todas as espécies marinhas. Como casas e prédios, os corais fornecem abrigo para seus moradores. Os peixes-palhaço, por exemplo, encontraram uma casa com bastante segurança. Eles moram na anêmona, um animal que é venenoso para outras criaturas, mas não para eles, que se protegem entre os tentáculos. Esse condomínio parece lotado, enquanto outros têm mais privacidade em sua casa própria. Assim como nas metrópoles, o ritmo de trabalho aqui é intenso. E há locais para comer 24 horas. O xarel tem muitas presas à sua disposição, mas se não tomar cuidado, quem vira presa é ele. Algumas espécies de tubarão são habitantes permanentes dos recifes, enquanto outras fazem um pit stop em suas viagens para se alimentar por aqui. Como nas cidades, há relações de troca, algumas benéficas para ambas as partes. Enquanto animais maiores ganham uma limpeza se livrando de parasitas, os menorzinhos têm uma refeição grátis. Com a lei da oferta e da procura, às vezes é preciso esperar a vez. Os recifes também têm sua hora do rush. O trânsito é mais intenso no amanhecer e no entardecer. Eu adoro filmar esse momento de troca de turnos. Quando a noite cai, os animais de hábitos noturnos saem para caçar, e os recifes se tornam um lugar perigoso para quem precisa descansar. Os budiões têm a capacidade de secretar uma espécie de casulo que disfarça seu cheiro protegendo-o de predadores. E assim como nossas cidades, o futuro dos recifes depende de nossas ações. Por isso volto a Cuba, para mostrar como funciona esse delicado ecossistema num local quase intocado pelo homem. Estudar os recifes cubanos é como olhar uma janela para o passado, dando aos cientistas a oportunidade de conhecer corais com um nível de saúde que não é visto há décadas em outros lugares. Uma chave para descobrir como recuperar outras regiões.
As cores aqui parecem psicodélicas, mas paradoxalmente servem também como camuflagem. Isso porque os peixes enxergam diferente de nós. Para alguns predadores, todo esse colorido se mistura com o fundo. Flutuando em meio a tanta cor, é difícil imaginar recifes de coral, digamos, desbotados. Mas eles existem, são os recifes de profundezas. É possível encontrar colônias de coral até 6.000 metros abaixo da superfície, com tanta variedade de espécies quanto nas águas rasas. Nesses abissais, a luz do sol não chega, por isso as algas zooxantelas que dependem da fotossíntese não podem viver tão fundo. E se são elas que colorem os corais, aqui eles são menos vistosos. Já na periferia das cidades de Arrecife, o fundo de areia ao seu redor, a camuflagem se dá em tons pastéis. Aqui o trânsito é mais lento. E para retratá-lo, precisei acelerar essas imagens. Com o início da noite, delicadas formas de vida coreografam um balé na minha frente. Na noite de Cuba, a natureza se mostra em todo o seu esplendor e fico compelido a acreditar que sim, existe esperança para os corais. Mas se esse é um ecossistema tão saudável porque ele foi pouco tocado pelo homem, será que a mesma mão que destrói pode restaurar os recifes? Cientistas e ONGs estão estudando como recifes artificiais podem ajudar a recuperar os naturais. Para mostrar isso, vou a Guarapari, no Espírito Santo. Corais não se movem quando adultos. Porém, no estágio larval, eles flutuam pela coluna d'água, até encontrarem uma superfície propícia para se fixar e então formar uma colônia. Qualquer objeto grande pode fazer essa função, e os mais utilizados para recuperar áreas degradadas e criar atrativos para o turismo são barcos condenados. A prática de afundar navios para criar recifes artificiais é comum no mundo todo. No Brasil, o Victory 8B foi afundado pelo projeto Recifes Artificiais em 2003. Visitei esse famoso point de mergulho 4 anos depois e me surpreendi ao ver a rapidez com que a vida marinha colonizou a estrutura do antigo navio. Os corais incrustados no casco atraíram peixinhos, que atraíram peixes, que atraíram peixões, recriando toda uma teia alimentar numa área até então devastada. E de quebra, geram emprego através do turismo de mergulho. Seja em recifes artificiais ou em naturais, o turismo responsável é uma ótima ferramenta de conservação. Se antes as populações costeiras extraíam recursos dos recifes, muitas vezes de forma pouco sustentável, ao atrair turistas justamente pela sua beleza, os recifes precisam ser conservados. Estima-se que o turismo em recifes de coral gere quase 10 bilhões de dólares por ano. Há indícios de que ainda é possível recuperarmos os recifes de coral, mas para ter certeza, vou mergulhar no local que sofreu a maior agressão que a ignorância humana foi capaz. Muitos recifes artificiais foram afundados com o propósito de repovoar a vida marinha. Porém, no atol de Bikini, uma grande concentração de recifes artificiais foi criado por uma razão bem menos nobre. Após o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos decidiram mostrar seu poder bélico ao mundo. Entre 1946 e 1958, uma série de testes nucleares culminou com a explosão Bravo, 1000 vezes maior do que Hiroshima,
que vaporizou uma ilha inteira e afundou diversas embarcações. Os danos de tamanha ignorância afetaram a todos. O povo biquiniano foi retirado de seu lar. Soldados americanos tiveram câncer devido à radiação. E a natureza ficou com marcas aparentemente irreversíveis. Será? Em 1996, tive a prioridade mundial para documentar a reabertura do atol. Em 2008, cinquentenário da última explosão, o revisitei. Não é fácil fazer um mergulho como esse. Os naufrágios estão em profundidades que variam de 30 a 60 metros, exigindo o domínio das técnicas de mergulho profundo e de mergulho em naufrágio. Ao penetrar nos navios, preciso ter um cabo-guia e um sistema de luz para achar a saída. Além disso, corro o risco da estrutura colapsar e desabar sobre minha cabeça. Entretanto, o risco vale a pena. Os navios, cobertos de vida, são um espetáculo e mostra que a natureza pode reagir aos maiores desmandos do homem. Para ter certeza que o atol está se recuperando, decido mergulhar na cratera criada pela explosão Bravo. Porém aqui, o cenário é desolador. Nada de vida. Parece uma cratera lunar. Se eu estava em busca de esperança, acho que vim para o lugar errado. À medida que nado, uma tristeza profunda toma conta de mim. Sinto vergonha de ser humano. Como pudemos fazer isso com nossa própria casa? De repente, vejo um vulto ao longe. Penso que é um pedaço de metal de algum navio. Mas à medida que me aproximo, uma surpresa se revela. É uma pequena colônia de corais. Mal consigo acreditar nos meus próprios olhos. Em menos de 50 anos, os corais começaram a renascer aqui. Parece muito tempo, mas o tempo é relativo. O que para nós é muito, para o planeta equivale a uma fração de segundo na escala de uma vida humana. A natureza dá uma amostra de seu poder de regeneração. Fico convicto de que se aprendermos com nossos erros, há esperança para todos os recifes de coral. A preservação desse delicado ecossistema é essencial para a sobrevivência dos animais pelos mares do mundo.